O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão manter o petróleo apreendido em navios perto da Venezuela. A ditadura de Nicolás Maduro acusa o governo americano de sequestrar 4 milhões de barris e pede apoio da comunidade internacional. O correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, tem as informações. Em uma carta dirigida a presidentes da América Latina e a países que integram a Organização das Nações Unidas, Maduro pediu que os demais governos condenem agressões dos Estados Unidos e exijam o fim da mobilização militar e dos bloqueios contra o seu país. O conteúdo do pedido foi lido na TV estatal pelo chanceler venezuelano Iván Gil. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados y activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos. Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo. Na carta, Maduro se referiu aos ataques a barcos que Donald Trump alega que estariam envolvidos com o tráfico de drogas, à militarização da região e ao bloqueio naval promovido pelos Estados Unidos. Nos últimos dias, a Guarda Costeira norte-americana apreendeu 2 navios petroleiros saídos da Venezuela. Uma terceira embarcação, que estaria na lista de sanções de Washington, também foi perseguida. Segundo Caracas, os Estados Unidos se apropriaram de 4 milhões de barris de petróleo venezuelano nas apreensões. Donald Trump confirmou que vai ficar com o petróleo venezuelano e que poderá vendê-lo ou manter nas reservas dos Estados Unidos. We're going to keep it. Where's it going? Are we going to sell it or put it in the strategic oil reserve? Maybe we'll sell it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. A tensão já incidiu no preço do petróleo, que aumentou nesta segunda-feira. Maduro tentou apelar ao apoio da comunidade internacional. Afirmou que a situação criará instabilidade nos mercados e que afetará a economia de toda a América Latina. Enquanto Washington aperta o cerco contra a Venezuela, Caracas se mobiliza para conseguir o apoio de aliados. O chanceler de Maduro anunciou nesta segunda-feira que falou por telefone com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e que ele teria garantido que Moscou irá apoiar a Venezuela contra o bloqueio dos Estados Unidos. Pedro, o Maduro tem saída, se não a rendição? O Maduro vai seguir fazendo o que ele tem feito, né? Segundo a sua lógica interna, tentar se manter no poder e alongar as decisões por parte dos Estados Unidos. Não é uma situação fácil, tem uma crise interna que se acentua bastante com as restrições a divisas, né, que essas apreensões têm causado, mas a Venezuela se preparou nos últimos anos para situações como essa, né? Uma crise profunda, já no primeiro governo Trump, em 17, depois acentuado em 19, houve tentativas parecidas com essa, né, de asfixia financeira do regime, que não tiveram êxito. Agora é uma ofensiva mais forte dos Estados Unidos, que conta com alguns aliados regionais, mas não tem o apoio dos 2 principais países fronteiriços com a Venezuela, o Brasil e a Colômbia. Então, o presidente Maduro ele deve continuar tentando, né, resistir, mas a situação é muito mais difícil do que em qualquer outro momento. E em situações como essa, é muito difícil definir os desdobramentos, porque muitas vezes esses desdobramentos eles são resolvidos em pequenos detalhes, e pequenos detalhes que muitas vezes não têm a ver diretamente com a questão em si, ou seja, em outras palavras, né, as decisões dos Estados Unidos
elas podem ser tomadas por variáveis que não têm a ver diretamente com a Venezuela. Dorival, me ajuda, e aqui nos assiste a entender uma situação. Nós estamos trabalhando com essa possibilidade de uma operação militar, né, não por terra, dos Estados Unidos já há algumas semanas. Essa é a própria previsão das Forças Armadas Brasileiras, do Itamaraty, do Palácio do Planalto, que não acontece. Não aconteceu até agora, pelo menos. Isso está virando, deixando de ser uma possibilidade de uma ação militar e sendo uma operação comercial? Econômica. Isso, por meio do petróleo, e vou tirar a sua principal commodity, vou te asfixiar economicamente, em vez de uma operação militar, ou tudo integra um pacote? Talvez você não tenha essa resposta, mas é uma impressão que eu tenho ficado nesses dias, né? De estar virando uma operação primeiro econômica do Trump, antes de partir para alguma ação militar propriamente dita. O quadro já parecia no início ser esse, assim, né, de buscar a queda do regime sem ter de recorrer a uma ação militar, né? O presidente Trump sabe que o eleitorado dele é contrário a uma aventura militar em qualquer lugar e também no norte da América do Sul, né? Então, Trump está demonstrando um receio, uma dificuldade de enfrentar essa opinião pública, né, que aponta o fato de que ele está descumprindo uma promessa de campanha que foi a de não se envolver em ações militares, né? Por mais que ele tente dar a conotação de que se trata de uma proteção dos Estados Unidos contra a invasão de imigrantes e de drogas, ou seja, é uma operação de segurança nacional, isso não está colando, principalmente porque a epidemia de drogas nos Estados Unidos é causada pelo fentanil, cujos ingredientes vêm da China e ele é montado, digamos assim, ele é confeccionado no México. Não tem nada a ver com a Venezuela. E até mesmo a cocaína, que é um problema secundário nos Estados Unidos, é um problema, mas não é o que não criou a epidemia de drogas. Apenas 5% da cocaína que sai da Colômbia e vai para os Estados Unidos passa pela Venezuela. Uma parte maior vai para a Europa. Então o Trump está com dificuldade para justificar essa ação militar, que claramente é uma forma dele de flexionar músculos, de se tornar um presidente em tempos de guerra. Isso sempre traz uma série de benefícios políticos e eleitorais. E nesse caso não está trazendo, está causando o contrário, está causando uma rejeição. Então ele se colocou numa posição assim que ele não tem como recuar, porque foi uma mobilização muito robusta das Forças Armadas Americanas, e ele não tem como avançar, porque há muito risco político para ele. Então, o que ele está tentando fazer é obter essa queda do regime por meio da pressão econômica. Pedro, nesses dias hoje, inclusive, né, a Rússia reforçou o apoio à Venezuela, a China está dizendo que se trata de uma violação ao direito internacional. De certo modo, a entrada dessas potências rivais dos Estados Unidos acaba sendo um ponto a favor da Venezuela, ou o efeito, talvez, na Casa Branca é o efeito contrário? Não, agora que a Rússia e a China estão contra, agora que eu vou avançar mesmo. Eu entendo que a Rússia e a China são aliados históricos, se a gente entender aí o processo dos últimos 20 anos aproximadamente da Venezuela, né? Intensificado, no caso da Rússia, nos últimos 10 anos, e no caso da China, nos 15 a 10 anos anteriores, são aliados consistentes da Venezuela e do processo político venezuelano. O que aumentou agora é uma resposta desses países às operações, sobretudo as operações contra os petroleiros, né, vinculados à Venezuela, não necessariamente venezuelanos, mas transportando petróleo venezuelano. Então, é uma disputa que faz parte das ações de todos os governos, né, daqui da região e dos extra-regionais também,
mas o quadro que a gente vê, né, com a mobilização e a quantidade de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Venezuela, e também de autoridades de outros países, né, como o chanceler da Federação Russa, sobre a Venezuela, é uma situação que preocupa a nós brasileiros, né, ao Brasil e a nós brasileiros, porque são ações de potências extra-regionais, tratando de um país vizinho, ou seja, de nosso entorno estratégico, e essas ações, os ânimos dessas ações, como eu comentei na primeira resposta, elas podem não estar vinculadas à questão em si da Venezuela, né? Mas a rivalidades que se intensificam, se intensificaram nos últimos anos entre Ocidente e Oriente, entre Rússia e OTAN, entre Estados Unidos e China. O pior cenário para o Brasil é que a região ela se torne palco de disputas extra-regionais, né? E a posição nossa deve ser sempre de tentar dissuadir, de tentar inibir as ingerências em nosso entorno, independente do tipo de governo e independente também, evidentemente, da orientação ideológica desses governos dos nossos países vizinhos. Não é fácil, aliás, é muito difícil no atual momento, porque a região está muito dividida e o governo dos Estados Unidos tem uma posição nesse ano, né, nesse momento, no segundo governo de Donald Trump, muito mais agressiva e injerencista também em relação à América Latina. Houve uma revisão da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos e os temas hemisféricos eles estão sendo tratados mais como questões internas, né? Ampliando a possibilidade de agressões, sejam elas retóricas ou militares, né? No caso das militares, ainda de baixa intensidade, que são os 3 casos em relação a petroleiros que a gente viu nas últimas semanas e as ações que antecederam a essas em relação às embarcações que supostamente transportavam produtos ilícitos. Lorival, o Pedro coloca a situação da região, uma região dividida ideologicamente, politicamente, a situação da Rússia e da China, todas essas variáveis. Qual a variável principal para a gente observar nos próximos dias, né? É a posição brasileira e colombiana, é a posição russa e chinesa, é o próprio sucesso dessa estratégia do Trump de confiscar, né? É um confisco, né? De navios petroleiros. Por onde que a gente deve ir? Os Estados Unidos têm a dominância estratégica, né, de todo esse teatro. Então, são os Estados Unidos que estão com a iniciativa, eles comandam isso, eles gozam de uma hegemonia sistêmica nesse caso, ou seja, eles dominam os 4 pilares da projeção de poder, o pilar econômico, militar, tecnológico e político. Político no sentido de que eles podem vetar qualquer resolução no Conselho de Segurança e também inibem outros países de enfrentá-los politicamente e tal. E as outras variáveis são óbvias, econômica, tecnológica e militar. Então, China e Rússia podem protestar, mas não vão agir, né? E para o Brasil é mesmo um grande desafio como líder da região, porque o Brasil não tem as condições dissuasórias, né, de dissuadir os Estados Unidos de atacar a Venezuela, e estão numa negociação bastante difícil com os Estados Unidos, né, e bastante estratégica para o comércio brasileiro. Então, é uma situação difícil para o Brasil, sim, e felizmente, né, o Brasil está com um bom relacionamento, o governo Lula com o governo Trump, mas o Brasil tem historicamente uma posição em favor da soberania, como o Pedro disse, quer dizer, não importa, na minha visão, o regime de Nicolás Maduro é corrupto, ilegítimo e repressivo e autoritário, antidemocrático, mas o princípio da soberania, ele não escolhe
a legitimidade interna ou não de um regime. Quer dizer, não, a ilegitimidade de um regime não torna legítimo violar a soberania de um Estado. Então, essa não é a solução e é preocupante para o Brasil esse precedente. Pedro, em 1 minuto, que nosso tempo está acabando, dá para assegurar que uma operação dessa vai levar a uma transição democrática na Venezuela? Certamente não. Seria uma aventura com muita incerteza e um quadro global que já é de bastante incerteza, né? Seria trazer um novo problema para uma situação que já é muito problemática. Há que se considerar que é possível, né? Eu estou aqui tratando de uma possibilidade que os conselheiros do presidente Trump tenham apresentado a ele o quadro que, se gerasse esse constrangimento externo todo que a gente está vendo, rapidamente o regime cairia. Essa é uma análise que é muito recorrente, né, em vários dos grupos ali de interesse de Washington e outros grupos de interesse dos Estados Unidos. E esse cenário, pelo menos no que a gente viu até agora, ele não se fez presente. Um outro último ponto que eu acho que deve se considerar agora que a gente está às vésperas, né, se completar 1 ano do governo Trump, é lembrar lá de janeiro desse ano, janeiro de 2025, quando o Trump tomou posse e ele tratava muito mais dos temas da Groenlândia, do Panamá e do México do que da Venezuela. Talvez esse tema não seja tão importante assim, senão ele já teria sido tratado já nos primeiros meses, quando, inclusive, o presidente Maduro talvez estivesse mais débil do que agora.